Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa. Que bom que estamos reunidos mais uma vez nesta noite, emanados na fé, na presença de Deus, para invocar o seu nome, para sentir sua presença, para ouvir sua palavra, para louvar o teu nome, para adorar no seu santuário, para glorificar o Senhor de todo o nosso coração. Uma noite tremenda, inédita, que a gente nunca viveu esse dia que Deus tem preparado para nós. Boa noite, Wagner. Boa noite, Marisa, a paz de Jesus. Boa noite, irmãos. O amor de Maria está junto com vocês nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Convido você a compartilhar essa live. Hoje vai ser uma formação, muito mais do que uma pregação. Vai ser um estudo, né? Vai ser uma formação, com certeza vai ser tremenda. O
tema é Restaurando o Altar, fruto de uma semana de estudo. Maravilha, se Deus der a graça, Ele com certeza vai dar, porque nós estamos aqui na presença e no nome dEle, adorando Ele, glorificando Ele. Nós somos gratos por Ele, por sua infinita misericórdia, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Marca alguém, compartilha essa live, envia para alguém, né? Pode enviar para os teus amigos, porque quando você vai compartilhando aí, mandando para os grupos, mandando para as pessoas, tantas outras pessoas são tocadas e alcançadas. Talvez não chegou a informação para ela que nós estamos reunidos nesta noite, nesta live de adoração, de louvor, de ação de graça, de gratidão a Deus, não é verdade? Então nós queremos louvar ao Senhor. Louvado seja pela tua presença, pela tua companhia, pela a tua família está conosco. Louvado seja pelo teu carinho, né? Pelo teu amor a Deus, né? O teu amor principalmente a Deus, de poder estar conosco nesta noite, louvando e bendizendo. Amados, eu quero também te convidar a você fazer seu pedido de oração, né? Nós vamos orar por quebra de maldição, por cura e por libertação, e com certeza vai acontecer muitas bênçãos e muitos milagres. Eu te convido também a levantar teu altar de adoração, já que o tema é esse, né? Hoje é a noite de restauração do altar. Você vai ver o que Deus vai falar no nosso coração. Então vai compartilhando e vamos louvar a Deus, preparando o nosso coração, bendizendo o nome eterno do Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, entrar na intimidade, teu coração derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade, teu coração derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito.
chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Que você possa agora, amado, já ir pedindo agora para Deus derramar o amor dele aí. Aí onde você está, talvez você está na sua casa, talvez você está no seu emprego, mas que você possa nesse momento, desde já, não espera para depois não, mas que você possa colocar agora aquilo que Deus tem que derramar o amor dele. Se for na sua família, que você possa pedir pela sua família. Se for uma cura, talvez física, talvez espiritual, eu não sei, mas que você possa agora, desde já, a já clamar esse amor de Deus na sua vida. Que você possa agora pedir agora o derramamento do amor de Deus na sua vida. Que você possa agora, desde já colocar as pessoas na sua mente, no seu coração, que tanto precisam de oração, talvez da sua família, talvez até mesmo dos seus vizinhos, mas que você possa agora, desde já, a colocar a cada um da sua família, a cada um daqueles que precisam de oração, que você sabe, que talvez pedir oração para você, que talvez já estão desanimados, estão querendo parar na caminhada, estão até mesmo com depressão, mas que você nesse momento já possa apresentar o nome dessa pessoa. Se você quiser agora até mesmo colocar o nome dessa pessoa nos comentários, porque no final nós iremos orar, fazer um forte clamor aqui nessa noite. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Também já quero te convidar, amado, a clamar por milagres aqui nessa noite. Então, onde você está nesse momento, você possa agora pedir o milagre de Jesus, porque é só Ele que pode curar as suas feridas, as suas dores. Talvez você está desanimado, talvez você é da caminhada, mas está querendo parar, está querendo estagnar, até mesmo voltar para trás. Mas eu quero declarar aqui nessa noite que o milagre vai acontecer na sua vida, porque o milagre não é só carnal, não é só a gente ver uma pessoa levantada da cadeira de roda, ou ser curada de um câncer, não. O milagre também acontece na vida daqueles que estão desanimados, daqueles que estão estagnados. Então eu declaro aqui, em nome de Jesus, que o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos então puxar um louvor assim. Eu verei, os milagres vão surgir. Eu verei, os milagres vão surgir diante de mim, diante de mim. Profetizarei, e as muralhas vão cair. Profetizarei, e as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim, diante de mim. Eu verei, aleluia, os milagres vão surgir. Eu verei, os milagres vão surgir diante de mim.
se cumprir. vai se cumprir. Oh, Em aleluia. nome de Jesus. Tudo que ele disse, Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Vai se cumprir. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Eu tenho a marca da vitória, 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 marca da vitória. proclama essa verdade. Diz: eu sou marcado não pela miséria, não pela derrota, não pela maldição. Eu tenho a marca da bênção, eu tenho a marca da graça, eu tenho a marca do Calvário, eu tenho a marca do sangue, eu tenho a marca do poder, eu tenho a marca da vitória. Eu nasci para vencer, eu sou filho de Deus. Eu quero louvar e bendizer e exaltar o teu nome, glorificar o Senhor de toda a nossa situação, porque o Senhor é bom. Por esta noite maravilhosa, por cada pessoa que está conosco na tua presença, louvando, adorando e glorificando o teu nome, nós recebemos e acolhemos a tua presença e reconhecemos e declaramos que não há outro Deus acima de ti, nem além de ti. Tu és único, Deus sem rival, digno e muito digno de honra e de glória. E nós te adoramos por cada vida que está aqui, Senhor, por cada pessoa que não está prostrado diante da sua dificuldade, adversidade, mas está diante do teu altar te adorando, exaltando e bendizendo, glorificando, porque tem a marca da vitória, tem a marca da promessa, tem o selo de Deus, tem a unção do Espírito, tem o Pai, a Mãe, o Filho, e tem a casa, tem a igreja, tem tudo e não falta nada. Todo mal cai por terra e que o Senhor seja exaltado e glorificado. Tudo que foi levantado contra a tua casa, contra a tua vida, seja destituído nesta noite, cancelado, destruído pelo poder da presença, pelo nome eterno, soberano, nome sobre todo nome, o nome de Jesus. E esse nome tem poder de fazer nova todas as coisas. Cantando até a marca da vitória. Mais uma vez, aleluia, toma posse, meu irmão. Marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória, oh, marca da vitória, Alabastéria. marca da vitória, Oh, marca da vitória. eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã que está comigo com o Wagner, que está com o Rodrigo também, com o Betão, com o Marcelo, com a Nathalie, com todos que estão conosco, partilhando e compartilhando, e estão promovendo o reino, estabelecendo o nome de Deus. Deus está no meio de nós, está entre nós, Deus está na casa, e algo diferente você vai ter que sentir, não pela voz do pregador, da cola rachada do pregador, mas pela presença real, santa e maravilhosa do nosso Deus, na pessoa de Cristo, através do Espírito Santo. Nós queremos orar por você. Eu queria nesse momento que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração. Eu não sei a luta que você passa, a tribulação que você enfrenta, se o dia foi pesado, se o dia foi difícil. Quem sabe você está agora chorando, talvez nem com lágrimas, mas por dentro, no coração, dizendo: Pai, me socorre, eu não aguento mais, estou no meu limite, me ajuda, me tira dessa cisterna, desse absinto, me liberta do cativeiro deste mundo. Se você pensa que é o fim, que está no beco sem saída, que é tarde demais, Deus vai reverter esta história, porque Deus é contigo, Ele te ama, Ele está te tocando agora, Ele está enxugando as tuas lágrimas, Ele te toma pela mão, Ele olha na menina dos teus olhos e diz: nada temas, eu estou contigo, vai dar certo. Entrega para mim teus caminhos, confia em mim, espera, eu não demoro, eu capricho, eu te amo, eu não abro mão de você, eu permito a luta para te dar vitória, eu permito a prova para te aprovar. E quando você passa pelo vale, você não está sozinho.
se você foi desenganado pelo médico, se você recebeu um veredito de um juiz dizendo, você está condenado ou está julgado, se você tem algum filho que se perdeu no caminho da vida, se teu casamento está em crise, se teu coração está aborrecido, o semblante abatido, olhar caído, coração ferido, o Cristo que é especialista em fazer nova todas as coisas, Ele tem o poder de ver por dentro, só Ele te conhece por dentro, e Ele não está te condenando, Ele está te amando, te perdoando, te levantando, te curando e dizendo, olha, vai dar certo, segura na minha mão, a tempestade é forte, mas eu acalmo o mar e até o vento obedece. É o nome de Cristo que nós estamos declarando e proclamando vitória, cura e libertação. Deus está curando pessoas com dor na alma, dor da perda, da saudade. Ainda hoje mesmo eu tive notícia de uma irmã de Santa Isabel do Ivaí. Ela veio a falecer. No corre-corre, agora de noite eu fiquei sabendo. Uma irmã de Deus que eu não perdi encontro. Tem um irmão também, André Luiz. Toda segunda estava conosco na live, compartilhava. Ele está agora internado em Catalão com Covid na UTI. Um jovem, um homem de Deus. Eu orei por ele, estou orando não só por ele, mas por aqueles que estão sofrendo, padecendo, no vale de lágrimas, sentindo sozinho, os que estão com falta de ar, os que estão agora encurralados por um vírus satânico e maldito, que tem ceifado vidas, que tem arrancado a paz, que tem tirado a segurança, tem trazido medo e pânico para o coração do homem. Eu quero que o Senhor cure também o André Luiz, lá em Catalão, naquele UTI, Senhor, e todos aqueles cujos nomes serão apresentados aqui nesta noite. Nós faremos uma cruzada de combate no final da pregação. Nós faremos aqui um levante, um clamor, clamando ao céu, intervenção divina, misericórdia, Senhor, por tanto sofrimento e tanta dor, tanto padecimento e tantas pessoas, meu Pai, com medo, preocupadas, encurraladas, estão inseguras, estão trancadas, Senhor, mas Tu és o médico dos médicos, o advogado das causas perdidas, o Deus que abre um caminho pelo deserto, um Deus que segura o sol para Josué vencer, um Deus que faz Moisés tirar água da rocha, um Deus que fecha a boca do leão, que jovem entra no fogo e não queima, oh aleluia, um Deus que está presente no meio de nós em espírito, está em verdade no Santíssimo Sacramento, e vai voltar em glória, porque o Cordeiro também é o leão, e ele é digno de ser adorado. Pai, eu peço que o Senhor venha curar o Teu povo, venha agir e ministrar na vida do Teu povo, de maneira que todos sejam tocados e curados pela palavra, mas também por esta canção. Aleluia. Todos vós que estáis cansados, olha Deus chamando você. Eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Todos vós que estáis sedentos, eu vos saciarei. Ouço a tua voz que me chama a descansar, e a mim, se cansado estás, eu ouço a tua voz a me convidar, e a mim, se sedentar.
pelo poder da morte, pelo poder da vida, da morte, da ressurreição, da glorificação, da ascensão de Cristo, pelo poder do seu sangue expiado na cruz, seja decretado agora a falência do inferno que levanta contra a tua vida, que caia por terra todo o mal que te preocupa, que te perturba, que te incomoda, que te tira a paz, que causa dor na alma, transtorno no espírito, abatimento, esgotamento, tristeza, angústia, amargura e depressão, seja cancelado, destituído, aniquilado, lançado por terra toda a ação de Satanás contra a tua vida e contra a tua casa, no poder do sangue de Jesus. Irialahash pequetorou moroxeria, reberihalanamastéria darabadabaria. Eu te convido agora a você levantar teus braços onde quer que você esteja. Eu quero te convidar agora a você bradar em alta voz. Eu quero te convidar agora a você glorificar o nome eterno e santo e bendito do Senhor. Eu quero te convidar agora a clamar a presença do Santo Paráclito. Eu quero te convidar agora a dar a volta por cima, chacoalhar a poeira, levantar teu altar, tocar o céu e receber agora a promessa, o prometido, o Santo Paráclito, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós conhecereis, porque permanecerá em vós. Vem, Espírito Santo, assim como soprou em Ezequiel 37, dos quatro cantos do céu, e quando o profeta profetizou, veio o Espírito Santo e fez o vale de ossos secos se tornar um grande exército. Vem Espírito Santo trazendo vida, vem Espírito Santo batizando agora, vem Espírito Santo trazendo virtude, fruto, sentido novamente, quebrantamento do coração. Vem, traz brasa no altar, coloca flecha no peito, coloca gozo na alma, prazer de estar na tua presença. Vem Espírito Santo agora moldar o homem, visto o homem interior, segundo a imagem e semelhança de Deus. Vem Espírito Santo santificar a tua igreja. Vem Espírito Santo levantar homens aqui nessa noite, mulheres, cheios do Espírito Santo, com o pregoeiro de Deus, com o arado do Evangelho, para declarar o senhorio de Cristo. Vem Espírito Santo e nos leva para o colo de Nossa Senhora. Vem Espírito Santo, quebrando o nosso coração. Vem Espírito Santo, reparte os dons, os frutos, carismas, os dons extraordinários. Nós queremos viver a tua palavra, queremos ver a igreja primitiva, queremos estar na tua presença, queremos te adorar, mas como fazer isso se não for na unção e na graça do Espírito Santo? Vem Espírito Santo, nós não queremos uma porção, nós queremos a plenitude da unção. Venha quebrantando, tocando, batizando, renovando, restaurando. Vem levantando, vem Espírito Santo, reaviva a tua obra, renova a face da terra. Vem Espírito Santo, vem falar conosco, venha falar através de nós, mas vem curar o teu povo, Senhor. Vem Espírito Santo, nos dá unção, penetração espiritual. Não sabemos orar nem pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Ele fala e serve. Rei, choro, brado, irmão, clama, irmão, envolve, irmão, toca o céu, recebe a promessa, o prometido. Atos 2:39, a promessa é para ti, para os teus filhos e para todos que de longe ouviram o apelo do Senhor. Rei, Alabaxéria, vem, Alabaxéria, aleluia, eles possam sentir a brasa descer do céu. Aqueles doentes, Senhor, aleluia, que estão nos hospitais, Senhor, mesmo aqueles que não estão internados, Senhor, mas estão com sintomas, Senhor, desse vírus maldito, Senhor, mas que nesse momento do Espírito Santo já possa começar a dar uma desses sintomas desse vírus, Senhor, maldito. Mas não aceitamos, Deus, que teu Espírito Santo agora vem glorificar o seu nome, aleluia, cantando, clamando, invocando a presença do Espírito de Deus. Só queima que não se apaga, somos tu.
te adorar. Queremos te adorar. Neste teu altar, Nesse teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui. oh, saça que só queima, vai. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, queremos te adorar. Neste teu altar, Nesse teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui. oh, aleluia, Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. não podemos ficar de pé. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Mais uma vez, foi a tua presença para encerrar, vai. Levanta os braços e glorifica. Foi a tua presença Que nos trouxe aqui, que nos trouxe aqui, Senhor. não desistiremos Não desistiremos de te perseguir, até te encontrar. até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí, meu irmão, aleluia. Amados, esse tema que vamos iniciar agora, abordar, na verdade é uma formação, um ensinamento. É muito profundo, é muito mais do que a gente imagina, tem dimensão. Restaurando o altar. É tremendo, tremendo, preste muita atenção. Deixa de fazer o que você está fazendo, marca alguém, convida alguém para participar desta pregação, desse ensinamento. E o texto base está em 1 Reis, capítulo 18. Elias contra Baal. 1 Reis, capítulo 18, diz que o Senhor deu uma ordem para Elias. Tem momento que o Senhor convida, tem outro momento que Ele solicita, que Ele sugere, mas tem um momento que Ele ordena. O profeta Elias, por ser um profeta ousado, destemido, valente, causou um transtorno e atraiu para si o ódio dos seus adversários. Deus fala para Elias: vai apresentar diante de Acabe e eu vou fazer chover sobre a terra. Sabe o que é isso? Chuva na Bíblia, a promessa de avivamento. O rei Acabe, ele
se desviou do Senhor. O rei Acabe começou bem e terminou mal. O rei Acabe começou a adorar Baal. O rei Acabe se levantou contra os profetas e a sua mulher Jezabel havia matado, mas Abidias escondeu 100 profetas. 50 numa caverna e 50 noutra caverna. E olha onde Deus manda o profeta Elias. Ele vai justamente para o ninho da cobra, para o covil dos bandidos. Ele vai justamente cutucar a onça com a vara curta. Deus sabe que Elias era forjado, pronto, amadurecido, preparado para enfrentar a dificuldade na peleja no dia a dia. E olha que interessante, Abidias, como escondeu os profetas, tentou de toda forma e conseguiu também esconder Elias. Mas Elias se apresenta, não foge da briga. Se apresenta para Acabe. E Acabe diz assim: eis aí o perturbador de Israel. Elias diz: não sou eu o perturbador de Israel, mas tu e a tua casa do teu pai, porque abandonaste os preceitos do Senhor e seguiste Baal. A pessoa só pode abandonar algo que ela fazia. Ela só pode abandonar algo que ela tinha. E quando Acabe, incomodado pela ousadia, a coragem de Elias, ele começa então a insultar Elias, e Elias não foge da batalha espiritual. Está sendo armada uma batalha espiritual aí. E olha que interessante, Elias faz um desafio. Todo avivamento, antes que aconteça, há uma batalha. Elias então diz assim: convoca na montanha do Carmelo. Elias chama o inimigo para a luta no seu território. É como a cobra que rasteja, mas a águia pega a cobra e leva para o alto, onde ela não tem força. Ei, seu campo de batalha. Jesus travou uma luta no deserto. E Satanás pensava que ia vencer Jesus. Mas Jesus venceu pela palavra, e ele estava cheio de espírito. Elias também convoca justamente para o Monte Carmelo. E ele diz: pode trazer os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserás. E olha que interessante, Elias diz assim: até quando claudicareis nos dois pés? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se é Baal, segue Baal. O povo nada respondeu. Não era silêncio de reflexão, era um silêncio de omissão, de quem se cala, sabe que está errado e resolve permanecer no erro. Elias diz: eu sou o único dos profetas que fiquei. Enquanto os de Baal são 450, dê, portanto, um par de novilho, eles colherão e farão em pedaço. Eu tomarei outro novilho e colocarei sobre a lenha.
sem acender o fogo por baixo. Depois disso invocarei o nome do vosso Deus. Vocês invocarão o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo será reconhecido. Elias então diz para ele: começa por vocês. Eu dou uma chance para vocês começar. E eles dançaram diante do altar. Dançaram ao redor do altar. Levantaram os braços. Elias escarnecia, dizendo: gritar com mais força. Seguramente Baal é Deus, mas está entretido com alguma conversa, ocupado com alguma viagem, ou estará dormindo. E eles gritavam em transes proféticos. Transes proféticos. Chegou a hora da oração. Então Elias disse ao povo: aproximai de mim. Todos aproximaram. Imagina os profetas de Baal, de Aserás, abatidos, esgotados, se flagelaram, clamaram, mas Baal não respondeu. Elias então, ele derruba o altar. Ele reedifica o altar. Porque Elias sabe que um altar oferecido, oferenda para demônios, não pode ser oferecido uma oferta, um sacrifício, um holocausto para o Senhor. Da mesma língua não sai palavra boa, palavra nobre, palavra santa e palavra profana. Do mesmo coração não pode ter amor, ódio, ira. Quer dizer, a mesma palavra de Josué 23, Elias diz: até quando claudicareis? É aquela palavra de Mateus 6,24, nós não podemos servir a dois senhores. Chega o momento de Elias. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras. Erigiu essas pedras um altar. Fez em volta do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha, colocou sobre ela o boi, feito em pedaço. Enchei 4 talhas de água, derramar em cima do local da lenha. Depois disso, fazer isso pela segunda vez. Tendo ele feito ainda uma terceira vez, ele fez 3 vezes, molhou a oferta, molhou a lenha, lavou o altar, fez uma vala de água em volta, e chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, saiba todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo, e que por vossa ordem fiz essas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve, para que esse povo reconheça que vós sois o Senhor Deus, que convertei os seus corações. Então subitamente o fogo do céu abaixou, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira, até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra, exclamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias chamou e disse assim: agora pegai todos os profetas e passai ao fio da espada de Aserás, aqueles que profanaram o altar, aqueles que resolveram abandonar a lei, os preceitos do Senhor, e resolveram simplesmente adorar uma entidade maligna, um demônio. Então Elias subiu no Monte Carmelo, onde se curvou por terra e pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou e disse: nada. E aí passou o tempo, na 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então diga para Acabe que vai chover. Olha só o avivamento que vai chegar, mas tem uma batalha a ser travada. E para a batalha acontecer, o altar tem que ser levantado, tem que ser restaurado, tem que ser, aleluia, tem que ser reavivado, tem que ser purificado e certificado. E agora eu começo o meu ensinamento nesta noite, aquilo que Deus quer falar conosco através dessa palavra: altar. Eu procurei, estudei esses dias, encontrei 15 respostas para que serve um altar.
É evidente, é claro que tem algum significado mais importante, mas o altar é o lugar onde Deus procura o homem para se encontrar. Vou repetir, o altar é onde Deus procura o homem para se encontrar. O altar é onde o humano conecta com o divino. O altar é onde as crianças são apresentadas. É o altar onde acontece de fato o sacramento. O altar é o lugar do perdão, da renovação da aliança, da consagração. O altar é o lugar da adoração, é o lugar da comunhão com Deus. Aleluia! O altar é o lugar do sacrifício, do holocausto, é o lugar do perdão, é o lugar da oferta, é o lugar da direção, é o lugar de tomar decisão. O altar é onde nós colocamos a nossa vida, meu irmão. Muito mais do que aquele altar de pedra, ou de ouro, de bronze, ou de madeira. Eu estou falando do altar que é a nossa própria vida. Mas na igreja tem um altar, e nós precisamos entender muito bem isso. No latim, altar quer dizer plataforma elevada. Todo altar tem que estar acima da assembleia, tem que ser um lugar de destaque, é o lugar da consagração, é o lugar da revelação, da manifestação de Deus. É o altar que continua aceso, que não apaga. É o altar que Deus se oferece em sacrifício. É o altar que Deus conecta o homem com o céu. É o altar que o homem renova a sua aliança com Deus. É o altar, o lugar da adoração, o lugar do perdão, da direção. Mas é o lugar principal do sacrifício, do holocausto. Se no latim quer dizer plataforma elevada, altar no hebraico quer dizer lugar da matança. Altar no grego quer dizer lugar de sacrificar. Mas eu queria que você entendesse um pouquinho. Para entender o altar, precisa entender o sentido do templo. Se você pegar o templo de Salomão, ou mesmo o templo do tempo de Jesus, tinha mais ou menos essa divisão. O pátio, o átrio dos gentios, é o pátio dos gentios, que ainda não é o soreg, ainda não é um lugar sagrado. Aí entra o estrangeiro, aí entra, mas não entra, ele está em volta, mas não faz parte praticamente, porque o soreg, o lugar sagrado, tem o átrio das mulheres, que é mais elevado do que o pátio dos gentios. Tem o átrio dos homens judeus, das mulheres hebreias, mas os homens judeus é um pouco acima do pátio das mulheres. Aí tem o átrio do sacerdote. O átrio do sacerdote, onde só entra o sacerdote para as suas funções. Depois de 4 átrios, tem o santuário, que é chamado de santuário, que é dividido em 2 espaços: lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. No lugar santo tem o candelabro, onde o sacerdote de manhã, ele põe azeite, ele põe o óleo no candeeiro, no castiçais do candelabro, para manter aceso, e à tarde ele coloca óleo de novo, porque a chama não pode apagar. É o que fala Levítico capítulo 6. O fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais apagará. Quem acende o fogo é Deus, mas quem mantém a chama é o sacerdote. Tem também a mesa da preposição. Essa mesa não é altar, é um tipo de altar, mas é mesa da preposição. É colocado 12 pães e todo sábado é trocado os pães. Aqui é uma celebração de comunhão entre as pessoas.
não é a presença real de Cristo, é um pão da fraternidade, da confraternização. Essa mesa da preposição é de madeira de acácia, mas é revestida, o propiciatório, a tampa de cima, é revestida de ouro. Mas tem um altar menor. Esse altar é de ouro. É o altar do incenso. Incenso quer dizer adoração, quer dizer que para celebrar ou para confraternizar pode ser de madeira, mas para adoração o valor é maior, porque agora é para Deus. Eu fico pensando que muitas pessoas na igreja não querem o altar da adoração, estão pregando que a Eucaristia é apenas um pão partilhado. Não, é um pão consagrado, é o pão da vida. Tem um aspecto de pão, mas já não é pão. Tem aspecto de vinho, mas já é sangue. Esse pequeno altar de ouro que tem o turíbulo, o incensário, a lastéria, está virado para a cortina que divide, porque eu penso o seguinte: a sala do santo é uma sala de 5 metros por 5, é envolvida por uma cortina. E ali tem a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, com as duas pedras, as duas tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 20, está ali o pote de maná, e está também a vara de Arão que florescera. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele atravessa o véu. Aleluia! E a Bíblia diz em Levítico capítulo 16, do dia da expiação. Eu fiquei lembrando, meu amado, eu fiquei pensando naquela palavra de João capítulo 5, quando o paralítico de Betesda diz assim, quando Jesus pergunta: tu quer ficar curado? Ele diz assim: ninguém me coloca na piscina, no tanque, uma vez por ano o anjo vem e sacode a água e movimenta a água, uma vez por ano. E aqui, uma vez por ano, o sumo sacerdote levando sangue de animal para simbolizar a expiação, a redenção, o sacrifício, o perdão dos pecados. Ele entra no santo do santo uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma vez por ano. E agora nós temos oportunidade todo dia na missa, não apenas no ato penitencial, mas também no sacramento da confissão, de obter a redenção. E Levítico 17 diz: o lugar do sacrifício. E se você quer entender o templo que eu estou falando aqui para vocês, é só você pegar Hebreus capítulo 9, que dá esses detalhes que eu estou dizendo para você, meu irmão. Que coisa fantástica esse Deus detalhista, organizado, um Deus que coloca sentido em cada coisa. É bom que você entenda a colocação, não apenas a simbologia, a autenticidade de como que é o templo do judeu e como é o templo de Salomão, que para nós é uma referência, um exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, capítulo 7. E se você ler a Crônicas, é toda uma preparação, eles dão o melhor para Deus, e o altar era de ouro, o candelabro era de ouro, o prego era de ouro, a madeira era do Líbano, a cortina de púrpura, a roupa do sacerdote de linho puro, meu irmão. Quer dizer, para Deus tem que dar o melhor. Amado, eu vejo cada altar. Tem gente que faz um salão de festa enorme para quermesse, mas a igreja tem um altarzinho, parecia aquela mesa de bar, Jesus amado. Tem gente que quer dar Eucaristia, servir com marmitetes. Tem gente que quer consagrar o vinho e o pão, colocar naquela tapué. Para Deus tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. O altar de Deus é o lugar da sua manifestação. Eu acho que você entendeu um pouquinho. É lógico que Cristo depois, lá em Hebreus capítulo 7, 8, 9, 10, 11, vai explicar certinho que Cristo entrou no santuário sem ter pecado, e Ele não levou sangue de bode, e não levou sangue de cordeiro, Ele derramou o seu sangue carnezinho, o seu sangue puro e santo, para adquirir uma redenção eterna para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então acho que você entendeu um pouco daquilo que é santuário. Amado, Noé, quando saiu da arca, depois de 150 dias de dilúvio,
A água, 40 dias e 40 noites de chuva, mas 150 dias as águas cobriram a terra. Mas quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz em Gênesis capítulo 8, versículo 20, é levantar o altar. Esse altar é chamado altar da gratidão. Altar da gratidão. Se você pega em Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão, você vai ver que Abraão, ele caminhava, ele parava em determinado lugar, levantava um altar e oferecia um sacrifício. Em Gênesis capítulo 22, você conhece a história, no Monte Moriá, ele levanta um altar e o menino fala: pai, aqui está a faca, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o altar, cadê o cordeiro? Mas não precisa, amado, é importante lembrar que não adianta altar se não tiver cordeiro. Porque o altar é o lugar da manifestação, é do sacrifício perpétuo, é quando o Pai nos dá o seu Filho Cristo Jesus. Aqui quando ele fala cadê o cordeiro, ele estava perguntando de Cristo. E Isaac é um tipo de filho, Abraão é um tipo de pai. O altar é o lugar do sacrifício. Olha o que fala em Êxodo capítulo 20, versículo 24. Moisés, tu me levantará um altar, sobre o qual oferecerá teus holocaustos, teu sacrifício pacífico. O que é um sacrifício pacífico? É aquilo que é espontâneo, não é lei. Porque renúncia, ninguém obriga ninguém. É uma decisão interior do coração. Quem vai para a cruz por obrigação é ladrão. Os dois, a direita e a esquerda. Jesus é como o cordeiro mudo destinado ao matadouro. Ele vai caminhando, ele mesmo. Ninguém leva arrastando, não. Você está entendendo? Isso é o sacrifício pacífico. Ele não abriu a sua boca. Êxodo capítulo 30, versículo 1 diz: farás também um altar de madeira de acácima para queimar incenso. Terá argola para transportar. O povo caminhava no deserto e o altar era de madeira. Eles desmontavam o altar e tinha argola para enfiar uma vareta e transportar o altar. Olha só em Êxodo capítulo 29, 16. Imolará o carneiro e tomará seu sangue, espalhará sobre ao redor do altar. O altar era consagrado com sangue. Era aspergido o sangue de animais. Porque ele santificava primeiro o altar consagrado, santificado, santificava a oferta. Você vai ver isso depois. Êxodo 29, 36. Também a cada dia preparar um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiação e purificação do altar, fazendo expiação sobre ele e ungirá para santificá-lo. Só no Antigo Testamento tem 396 a palavra altar. O livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio, fala mais sobre o altar do que a Bíblia inteira restante. Esses 5 livros do Pentateuco falam mais do altar, da importância do altar, do significado do altar, a oblação que acontece pelo altar, a consagração. Quem toca no altar, você vai ver que nem todo mundo podia tocar no altar. E é interessante que o primeiro altar era de terra, porque o povo era nômade. Êxodo 20 e 24, sacrifício momentâneo é o altar de terra. Depois apareceu o altar de pedra, Êxodo 20 e 25, para consagrar um lugar para sempre, um altar estabelecido. Eu já falei do altar de madeira, aparece lá em Êxodo 27, versículo 1, para ser transportado no deserto. Depois o altar de bronze, Êxodo 38, para suportar o fogo do sacrifício. E é interessante, você vai perceber lá em Êxodo, em Número, em Levítico, que fala que os elementos do altar era um cinzeiro, era uma grelha, era uma pá. Porque o fogo, o homem acendia o fogo embaixo. Aí queimava o sacrifício e subia a fumaça. A fumaça era o incenso que Deus recebia lá no céu. Só que Elias, ele não acendeu o fogo embaixo. Elias estava com fogo mais em cima, um fogo alto, aleluia.
Quem acendeu o fogo foi Deus. Aleluia. Quem acendeu o fogo foi Deus. O fogo mais alto é fogo de Deus. Aleluia. Eu lembro de Nadab e Abiú, filho do sacerdote Eli, que acenderam o próprio fogo. E eles não podiam acender o fogo. O pai dele podia, mas eles não. Porque o rei podia construir o altar, mas só o sacerdote podia oferecer sacrifício no altar. Foi o grande pecado de Saul. Saul não esperou chegar Samuel, o sacerdote, e oferecer o sacrifício. É como se um leigo, alguém quisesse agora consagrar no altar. Que absurdo! Nós podemos edificar o nosso altar. A igreja tem um altar, eu tenho meu altar, mas o altar da igreja que oferece e traz a presença real de Cristo é o sacerdote. Vou mostrar na Bíblia já para você. Depois do altar de bronze, para suportar o fogo, tinha o altar de ouro. Êxodo 39 e 38 diz assim: incenso, adoração, altar permanente, adoração perpétua, presença estabelecida. O altar de terra era os nômades, era momentâneo o altar. De pedra era também um eterno, mas também era um altar permanente, mas não era altar da adoração. O altar de madeira era para transportar, o altar de bronze era para suportar o fogo na hora do sacrifício, mas o altar de ouro é o altar da adoração perpétua, presença de Deus estabelecida, é o melhor. Deus, ele quer muito mais adoração do que sacrifício e gestos exteriores. Vai dizer isso lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, que Deus prefere a misericórdia do que o sacrifício. É o que fala Isaías 58, o jejum que me agrada quebrar a cadeia da injustiça. E olha o que diz Êxodo 29 e 37, 7 dias de expiação. Presta atenção nisso. Olha o que o altar faz. 7 dias de expiação pelo altar. Aqui está consagrando o altar. O altar será santíssimo e tudo que tocar no altar será santo. As pessoas têm medo de aproximar do altar. Interessante que em Levítico capítulo 9, Deus fala para Araão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, foi escolhido para consagrar. Escuta bem isso. Ele diz assim para Abraão: aproxima do altar. Porque como que alguém pode se comprometer com o altar? Como que alguém pode consagrar no altar? Como alguém pode servir a Deus no altar distante do altar? A distância do altar, chamado de apostasia, quando a pessoa vai se afastando do altar, ela vai aproximando do sistema, do mundo da decadência. Só que, olha que coisa linda, Josué 22, 10, chegando nos limites do Jordão, na terra de Canaã, edificaram ali um altar grande, de grande aparência, enorme, altar que podia ver de longe, destaque. O altar tem que ser destaque. Às vezes, ajeita tanto o exterior, o redor, coloca alegoria, brilho, faz um templo lindo e aquele altar baixinho e pequeno, ele tem que ser no alto. Nós precisamos levantar os olhos para Deus na hora da consagração. Imagina um altar embaixo. É como se o homem estivesse acima de Deus. Mas nem todos podiam aproximar do altar. Olha o que diz Números. Olha o que diz Número capítulo 14. Desculpa, capítulo 18, versículo 7. Tu, porém, teus filhos contigo, exercerei o vosso sacerdócio no altar e atrás do véu. Esse é o vosso serviço. Eu não sei se você sabe
que aquele lugar ali onde fica o altar é chamado de presbitério. Ali, se for ver mesmo, ninguém podia subir ali. Infelizmente, as pessoas abusam da liberdade para fazer do altar como se fosse uma mesa qualquer. É certo, às vezes, que um sacerdote tira até o ministério de música, embora o ministério está a serviço do altar, como ministro está a serviço do altar, mas ali é o lugar do sacerdote, e por autorização do sacerdote, alguém pode aproximar. E olha que abominação aconteceu na campanha da fraternidade, quando aquele padre trouxe um pastor presbiteriano para celebrar com ele no altar, para fazer oração eucarística, para comungar uma presença real de um Deus que ele não acredita. Tu, porém, teus filhos, exercerei o vosso sacerdócio no altar atrás do véu. Esse é o vosso serviço. O sacerdócio é um dom. Olha que lindo. Eu vos faço. O estrangeiro que aproximar será morto. Quem aproximava do altar, que fosse estrangeiro, porque ali é o lugar santo. Um lugar sagrado. Ali é como se fosse um pouco do santo e um pouco do santo dos santos. Por que o lugar santo? Porque ali está o candelabro, a presença de Deus. Está a partilha também dos irmãos à mesa da preposição. Está ali o incensário. Pode ver que celebrações especiais, e devia ser em todas, o padre, ele circunda o altar com o incensário, com o turíbulo, incensão do altar. E depois o Santo dos Santos, porque a presença de Cristo, porque toda a igreja tem mesa, só a igreja católica tem altar, porque para a mesa ser altar tem que ter sacrifício, e o único sacrifício perfeito e eterno é a missa. Oh, glória a Deus! Entende? Entende como que é especial para a gente o altar, a gente que é católico? Olha o que diz em Levítico 21, 23. Não aproximará do véu, nem do altar, porque é deformado. Olha, é interessante, Levítico, o cara que tinha defeito não podia procurar aproximar do altar. Se Jeremias 7, Deus manda o profeta ficar na porta e dizer, quem quiser entrar tem que mudar de vida, para entrar no templo. E aqui, Jesus veio quebrar esse preceito, de que o cara com defeito nos olhos, na perna, na mão, não podia aproximar do altar. Agora o problema é a mácula na alma. Não é verdade? É a mácula na alma. Porque isso profanará o meu santuário, porque eu sou o Senhor que santifico. Jeroboão erigiu um altar para Baal. Jeroboão, que era rei de Israel, o primeiro rei, 16, 29. Em 2 Reis 23, 19, o rei Osias veio e destruiu o altar de Baal. É um pouco da pregação da semana passada, né? O que eu devo construir e o que eu preciso destruir, o que eu devo construir, o que eu preciso destruir. O que fez Elias? Primeiro ele destruiu o altar de Baal, porque na mesma mesa, no mesmo altar, não se pode oferecer para Deus e para demônio. Serás inteiramente do Senhor teu Deus, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Amém. Alguns reis construíram o altar para si. Uns construíram altar para demônio. Interessante que o próprio Salomão, em 1 Rei 11:7, construiu um altar para Camo, deus do Moabe, e para Moleque, que a recebia o aborto, as crianças do aborto. É o demônio chamado Moleque que mata, assassina as crianças. Olha que Salomão, ele estava corretamente, ele andava no caminho, mas chegou um momento que ele se perdeu. E olha o que aconteceu, ele chegou a fazer essa abominação. Mas em Juízes, capítulo 6, versículo 25, Gideão também destruiu o altar de Baal.
Se você pegar em 2 Reis, olha que coisa abominável, 23:16, Josias mandou tirar os ossos da sepultura e queimou sobre o altar. Profanou o altar. Altar é um lugar de vida, de consagração, de aliança, de perdão, de direção, de presença, de sacrifício. É ali o altar, é onde a gente recebe a adoração. A gente dá a adoração, recebe a direção. Dá a adoração, recebe a direção. Os reis quiseram adoração para si, como Nabucodonosor, então fizeram altar para ele. E quando a pessoa faz um altar para Baal, quer dizer que ela está ofertando a Baal. Por isso que Daniel não sentaram na mesa de Nabucodonosor, porque a mesa dele era como se fosse o altar dele para oferecer comida aos ídolos. É por isso que Elias disse: até quando vocês vão claudicar? E Josué disse a mesma coisa. Olha que interessante, em Êxodo capítulo 20, versículo 26. Está escrito assim: não subirá no meu altar para que não descubra a sua nudez. Subir no altar. Eu já falei aqui que em latim o altar é um lugar elevado. Ele tem que ser um lugar acima do povo, acima da assembleia. Nós temos que levantar nossos olhos para ver o Senhor. Amados, e aqui não sobes para não descubra a sua nudez. O que isso quer dizer, Faria? O altar não me revela o oculto. Não aproxima do altar, não sobe para o altar, para que não descubra a sua nudez. Agora existem algumas advertências escritas na Bíblia a respeito do altar. Olha que Deus fala em Malaquias capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre meu altar alimentos impuros, e ousais em dizer em que desprezamos o teu nome. E ele continua. Se oferece no altar um animal doente em holocausto. Se eu sou o Senhor, cadê a honra? Se eu sou o Pai, cadê a reverência? Vai oferecer para o governador, o Senhor diz. O animal impuro, você dá o melhor para o homem e não dá o melhor para Deus. É por isso que Deus não se agradou com o altar de Caim, mas se agradou com o altar de Abel, porque Abel deu o melhor. Olha o que diz Êxodo 40, versículo 10. Ungirá o altar do holocausto e todos os utensílios em virtude da sua consagração. O altar se tornará local santíssimo, e tudo que não tocar no altar será santo. Nós temos que estar próximo do altar. Nós não somos dignos de tocar no altar. Embora nós sejamos também sacerdote, profeta e rei, a tríplice unção do batismo, nós temos que entender, quem consagra é os sacerdotes. Mas nós podemos também consagrar nossa vida, como Paulo fala em Colossenses 24, completa na minha carne o sacrifício que falta em Cristo. Malaquias capítulo 1, versículo 10. Vá antes um de vós e feche a porta, não acenderei mais inutilmente o fogo no meu altar, não tenho complacência convosco, e nenhuma oferta da vossa mão é agradável. Meu Jesus amado, nenhuma oferta me é agradável, porque a oferta da viúva teve importância, porque ela era o que ela tinha. Não adianta dar o dízimo até dar hortelã. Se faz aquilo com a mão direita e a mão esquerda fica sabendo, sai propagando. Não. Se é para Deus, ele vem oculto, senão já recebeu o seu mérito, a sua recompensa. Hebreus capítulo 13, versículo 10, diz que nós temos um altar. Onde você estiver, diga, nós temos um altar. O altar de Deus é o altar de Deus na nossa vida, onde encontramos com Deus. Quando você fecha a porta, quando você dobra o joelho, quando você pega o rosário, quando você fecha os olhos, você está edificando o altar. Nós temos um altar. E olha o que diz Mateus 5,23. Se estiver, portanto, diante do teu altar para fazer uma oferta e lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vá primeiro reconciliar com teu irmão.
depois vem fazer oferta, porque Deus quer misericórdia, muito mais do que sacrifício. Olha o que Jesus disse em Mateus 23, 19, é uma palavra dura de Mateus 23, quando ele fala: ai de vós, fariseus cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Às vezes a pessoa dá tanta importância para aquilo que ela faz, esquece que aquela oferta, se não fosse para o altar, se não for de intenção, se não for ofertado para Deus de coração, porque o altar, a oferta no altar, o sacrifício no altar, o encontro é no altar, o matrimônio no altar, a ordem no altar, o batismo é no altar, a crisma é no altar, a comunhão é no altar, a confissão é no altar. O altar é o ponto principal, é o lugar de destaque, o lugar elevado, é onde Deus se manifesta, se revela, onde Deus se consagra, onde nós consagramos. A nossa consagração também é unida à consagração de Cristo. E Paulo escreve assim em 1 Coríntios 9,13: o que serve ao altar? Participa do altar? Ele faz uma pergunta. Quem participa do altar, quem celebra no altar, quem consagra no altar, quem se entrega no altar, quem dedica no altar, quem serve no altar, oh glória, quem celebra no altar, desfruta, mas se compromete. O altar é santo. As pessoas não querem aproximar do altar. Elas não entendem, pensam que o altar é apenas uma mesa. Não, a mesa da preposição é uma coisa. Ali é de madeira de acácia com a tampa de ouro. Mas o altar da consagração, da adoração é de ouro. Adoração perpétua, consagração perpétua. E olha que Jesus disse em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, através de João: abriu os 5 selos, o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que eram depositados. Joel em 1,13: revestimos de saco o sacerdote e batei no peito, lamentai-vos, ministro do altar. Aproximar do altar tem que estar quebrantado. Aproximar do altar tem que estar remido, tem que conhecer que Jesus, Ele é o templo, Ele é o altar, Ele é o sacrifício, Ele é o sacramento, Ele é o sacerdote, tudo por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Não é um simbolismo, é uma verdade. E olha aqui em Joel 2,17: chore, sacerdote, servo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Caminhando do pórtico para o altar, vai chorando. Está faltando lágrima no altar, está faltando adoração, tem muita petição, muito resmungo, muita murmuração, muita conversa e pouca lágrima, pouco coração aquebrantado de adorador. E olha aqui Joel 2,17: aproximem entre o pórtico e o altar. Vai chorando. E Amós 3,14 diz: no dia que punir Israel por seus crimes, punirei os altares de Betel. Betel é a casa de Deus. Os chifres dos altares serão quebrados. Chifre de bode. Ministro que serve o altar maçônico. Gente que não tem comunhão. Até padre, às vezes maçônico. Todos os chifres, está aqui, irmão. Amós 3,14: no dia que punir Israel por seus crimes, punirei os altares de Betel. Betel é a casa de Deus. O chifre dos altares serão quebrados. Glória a Deus. Eu queria ler com vocês aqui, rapidamente, nós já estamos caminhando para terminar, mas tem algo muito especial aí. Olha o que diz Isaías. Eu não sei se você sabia, eu fui pesquisar, no ano 70 depois de Cristo, foi cessado o sacrifício de animais, até entre os judeus. Embora tenha um grupo ortodoxo de judeu, extremista,
que insistem em molar animais. Estão negando a expiação, o sacrifício perpétuo e verdadeiro de Cristo, porque Hebreus vai dizer que o Antigo Testamento é apenas uma referência do Novo. Se o Antigo Testamento tivesse funcionado de acordo, não teriam a nova aliança, não com sangue de animais, mas com o sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o que diz Isaías capítulo 1, versículo 11. De que serve a minha multidão das vossas vítimas? Já estou farto do holocausto de cordeiro e da gordura do novilho cevado. Eu não quero sangue de touro e de bode. Quando vim a mim apresentar, Deus falando, diante de mim, quem vos reclamou atropelar meu átrio? De nada serve trazer oferenda. Tenho um horror da festa do sacrifício, a lua nova, o sábado, a reunião do culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Embora a nossa liturgia doutrina existe um ritual santo, inspirado, revelado, determinado por Deus, é maravilhoso. Mas quando é um ato, um ritual pagão, misturado, camuflado, oculto, ou então uma coisa apenas exterior, eles insistem em sacrificar animal e esquecem e negam o sacrifício perpétuo de Cristo. Em Mateus 27, 51, quando ele disse, está consumado. Esse é o sacramento, este é o sacrifício único de Cristo. Olha como ele diz em Isaías capítulo 1, né? Versículo 11 em diante. Oséias 6,6 ele diz, porque eu quero mais que o sacrifício, eu quero o conhecimento de Deus, mais o holocausto. Eu quero mais que o sacrifício, o conhecimento de Deus. Deus quer que o homem não faça apenas algo exterior, algo ritualístico, mas algo espontâneo, porque além da igreja, o templo tem o altar da consagração, do encontro, da revelação, da direção, o altar da aliança, o altar da gratidão, do perdão, o lugar onde encontramos, onde o humano conecta com o divino, sim, o lugar da adoração, do sacrifício. Nós temos o altar, não foi isso que eu li para vocês em Hebreus 13:10, li, não, eu falei, nós temos, Paulo diz, Paulo é o autor de Hebreus, diz, nós temos um altar. E aqui eu quero chegar para a gente orar. O altar de Jesus é a cruz. E Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga-me. Mas tem uma palavra em Apocalipse tremenda, 14, versículo 18, o outro anjo que tem o poder sobre o fogo, saiu do altar. Provém do altar, o anjo do renovo, o anjo do fogo, o anjo do avivamento, do fogo alto, vem do alto, consagra no altar. E toda pessoa que comunga o corpo de Cristo devia estar fogueado, avivado, porque Apocalipse 14, 18 diz que o anjo que tem o poder sobre o fogo saiu do altar. E olha o que diz Atos, é o último texto que eu vou pegar. É muita coisa. Olha o que diz Atos. Paulo chega em Atenas. Olha que sabedoria de Paulo na Grécia. Ele diz assim, Paulo em pé no meio do Areópago, disse, homens de Atenas, em tudo eu vejo que vocês são muitíssimo religioso, percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com essa inscrição a um Deus desconhecido, o que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. Tremendo. Glória a Deus.
Olha a sabedoria de Paulo, se eu não tenho discernimento, eu chego lá quebrando tudo. E ele diz, olha, eu encontrei muitos na sua cidade, em Atenas, na Grécia, eu percebi que vocês são muito religiosos. Percorrendo a cidade, considerando os monumentos, eu vi muitos monumentos do vosso culto, encontrei um altar, estava escrito, a um Deus desconhecido. Não foi isso que Jesus disse para a samaritana? João capítulo 4. Vocês adoram um Deus que não conhecem. Porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos um Deus que conhecemos. Porque na igreja tem admiradores, tem espectadores, tem seguidores. Mas Jesus procura os verdadeiros adoradores, que adoram no altar. O Deus que vocês adoram sem conhecer, eu vos anuncio. Fazendo um resumo agora para a gente orar. Se Hebreus 10:6 diz que nós temos um altar, o que eu tenho que fazer para restaurar o meu altar, meu canal de comunicação, de comunhão com Deus? O Senhor disse lá em Malaquias que não ia acender inutilmente. Ele reclamou que as pessoas oferecem animais com defeito, desprezam o altar e oferecem qualquer coisa. Eu quero amor, eu quero zelo, eu quero que alguém seja consagrado no altar. Olha, eu escrevi aqui, se você ofereceu algo a ídolos na sua vida, no seu coração, que é o teu altar, as entidades, a demônios, fez pacto, escolheu a maldição, frequentou lugares onde os altares eram de entidades, Preto Velho, Pacaboclo, Ogum, Xangô, Pitão, Iansã, Marinheiro, Zé Pilintra e tantos outros altares, e altares que é palco de show que os homens fazem para ele mesmo, não para adorar o Senhor, para ficar reconhecido e para ganhar dinheiro. Esses também são altares. Esse altar tem que ser desmanchado e quebrado, e eu preciso, você não tem que fazer parte do fã-clube, tem que fazer parte do povo eleito que vai morar no céu, entre os adoradores de Deus. Não, você não vai gritar, esse é meu ídolo. Eu lembro que uma moça um dia, ela chegou para conversar, ela disse para mim assim, Faria, eu não sei porque eu não consigo sentir Deus, e Deus me revelou por quê. Eu falei, eu percebi quando entrou o Santíssimo Sacramento, você ficou com cara de panela, ficou com cara aguada, nem esboçou um sorriso, nem derramou uma lágrima, mas se entrar seu ídolo aí, talvez um artista famoso, você vai arrancar o teu cabelo, vai gritar histericamente. Isso é altar aos homens, isso é idolatria, e Deus não reparte a glória com ninguém. Esse altar tem que ser quebrado, demolido e levantado um altar verdadeiro de alguém que adora o Senhor em espírito e verdade. Se você quebrou a comunhão com Deus, se afastou do altar e profanou o altar, desprezou o altar, rejeitou o altar, saiu de fasto,